Graça e paz a todos. Estamos dando início ao segundo dia da campanha. Um tema muito importante e edificante. Estamos tratando sobre o perdão. O perdão é uma das palavras mais citadas na Bíblia. E meditamos no primeiro dia em Provérbios 18, versículo 19, Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, e Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. O perdão é a parte fundamental da fé cristã e o seu perdão cresce através do encontro com Deus e meditando em sua palavra. E neste segundo dia iremos ler o livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 14 a 15, Mateus 18, versículo de 21 e 22 e encerraremos com Lucas 15, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 6, versículos 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 22. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E encerro a leitura em Lucas 15, versículo 20. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Uau! São versículos fortes que faz a gente pensar, meditar, raciocinar. Agora vamos entender cada sentido, em que cada particularidade os versículos trazem para nos ensinar. Iniciamos o nosso racional meditando em Mateus 6, versículos de 14 a 15. Entendendo a palavra: Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O ponto de Jesus não é de que Deus nos perdoa em troca do nosso perdão com o outro. Nosso perdão vem somente pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Porém, esse perdão traz consequências para nós. Só conseguimos perdoar quando nós nos preocupamos mais com a pessoa do que aquilo que ela faz. Se Deus levasse em conta a soma de todos os nossos pecados, jamais seríamos perdoados. Se Ele exigisse justiça pelo efeito dos nossos pecados, a morte de seu Filho, Jesus, todos seriam condenados. O que permite Deus perdoar o culpado de graves pecados ou salvar um homem nos últimos momentos de sua vida. Como o ladrão na cruz, é que ele não exige pagamento nem impõe castigo pelo que fizemos. Desde que estejamos arrependidos e reconhecendo nossos erros, Deus está pronto para perdoar, de imediato e por completo. Por quê? Porque o sentimento predominante em Deus para conosco é amor. Efésios 4, 32, Colossenses 3, 13. Quando nós conhecemos esse amor e ele começa a crescer em nós, o perdão se torna cada vez mais natural. Perdoar não é fácil. Perdoar dói, à medida que fomos injustiçados ou machucados.
Perdoar é libertar a pessoa, salvá-la, livrá-la de ter que pagar ou sofrer como nós sofremos. Ainda quando a pessoa reconhece o erro e pede desculpas, sinceramente, parece injusto. Mas alguém disse que quando perdoamos um outro, nós soltamos um prisioneiro e só depois descobrimos que nós é que éramos o prisioneiro. Você está pronto para ficar livre? Solte o outro e você também estará se libertando. Oh, meu Pai, bendito Deus, não mereço tamanho perdão como o Senhor me deu em Cristo Jesus, mas quero viver uma vida de gratidão, meu Pai, provando pelo meu perdão aos outros o quanto sou grato ao Senhor. Em nome de Jesus lhe agradeço. Amém, meu Pai. Amém. Uau! Começamos já os ensinamentos intensos. Estou completamente arrepiado. Completamente arrepiado. Vamos entender um pouquinho em Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se. Lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Entendendo um pouquinho desses 2 versículos, a palavra diz assim: assim, de forma dramática, Jesus responde a uma pergunta que lhe foi feita por Pedro: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Sua resposta foi apresentada com um número de vezes jamais ouvido pelos discípulos, o que sugere que o perdão deve ser oferecido infinitamente. Porém, a sua resposta é acompanhada por uma parábola que, em si, traz uma lição profunda sobre o perdão. A sugestão missiológica que o texto nos apresenta é que a comunidade dos seguidores de Jesus só poderá se envolver na missão se estiver bem resolvida internamente, isto é, se os seus membros se perdoarem uns aos outros. Aprendemos também que a igreja não é formada por pessoas perfeitas. No Brasil, muitos insistem em pensar que a igreja é formada por gente que não erra e que não peca. Poucas ideias são mais prejudiciais à igreja do que esta. A igreja é formada por pecadores salvos pela graça de Deus, pecadores que podem ferir uns aos outros e que, por isso mesmo, precisamos perdoar uns aos outros. Só assim serão capazes de comunicar a mensagem do perdão dos seus próprios pecados que receberam de Deus. Uau! Forte! E chegamos a esse momento importante da oração, que é o último versículo, Lucas 15, 20. E a palavra do Senhor diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Meditando um pouco aqui na palavra, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai espelha Deus, que pacientemente está esperando o arrependimento dos pecadores perdidos, que sempre está pronto para acolhê-los com ternura. Deus é cheio de compaixão. A figura do patriarca do Oriente Médio, correndo, nada comum naquela cultura, em direção ao seu filho que estava perdido e o cobrindo de braços e beijos, é uma das imagens mais
descritiva de Deus na Bíblia. A Missio Dei é o amor de Deus transformando e abraçando os pecadores arrependidos. É pura graça. O filho assume a responsabilidade por seus pecados e as consequências de não mais merecer o tratamento de filho. O Deus compassivo é também um Deus de celebração e pleno gozo. Comamos e regozijemo-nos. Por isso o pai diz ao filho mais velho que era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. A alegria de Deus é receber pecadores arrependidos, seja qual for o tamanho dos seus pecados. A Missio Dei é o amor de Deus que transborda e abraçando os pecadores arrependidos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Guardem essa frase. A Missio Dei é o amor de Deus transbordando e abraçando pecadores arrependidos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, chegamos nesse momento mais importante da introdução da campanha de oração. Estamos aqui, meu Pai, arrependidos de nossos pecados, sobretudo da nossa forma do perdão. Sabemos que não tínhamos esse entendimento sobre o perdão, que alguns diziam está perdoado, mas internamente não estava sendo contemplado esse perdão que é o amor de Deus que transborda nos nossos corações. E nessa mesma forma, quando o Senhor nos perdoa, devemos ser o espelho das suas misericórdias. Não tem como ser diferente. Estamos aqui, meu Pai, reunidos, pedindo, meu Pai, misericórdia para termos uma nova vida em plena santificação. São nesses momentos da vida, meu Pai, que estamos aprendendo o que está escrito dentro da Bíblia. O perdão, ele é infinito, mas devemos sim, meu Pai, pedir que o Senhor julgue as nossas intenções. Não temos condições, não temos autoridade ainda, porque não temos ainda esse domínio do perdoar. E hoje eu abro o meu coração, meu Pai, para que o Senhor entre, que o Senhor vasculhe cada brecha, cada ferida, que o Senhor restaure com o seu amor, com o seu perdão, com a sua bondade. Que a minha vida seja transformada a partir de agora, meu Pai. Que o meu coração só habite a sua compaixão, o seu amor, os seus ensinamentos. Aleluia, aleluia. Que não adianta você andar, não adianta você dizer que está totalmente reformulado. Você ainda tem muito a melhorar. Não permita que a sua vida seja uma gangorra, que um dia você está bem e outro você está mal, porque nesses dias maus você olha para trás e você vê o quanto que errou, o quanto que pecou. Não permita que essa velha pessoa ganhe força na sua vida. Não permita. Não permita. A Missio Dei, o Senhor é o amor em forma de misericórdias. A Missio Dei, aleluia, 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 aleluia. É o amor de Deus transbordando e abraçando os pecadores arrependidos. E neste exato momento, meu Pai, muitos devem estar chorando, outros se questionando, outra mente totalmente paralisado.
Se arrependa. Este é o momento que você vai estar orando e o Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Na Bíblia diz quando a sua oração, quando você fala com sinceridade, quando você está sendo recíproco com Deus, a sua oração sobe como um incenso rompendo o véu e chegando no altar. Aleluia, 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 aleluia. Não permita que a velha pessoa roube essa oportunidade de você conceber esse perdão, de pedir desculpas, de se arrepender das coisas erradas. Neste exato momento, os anjos do Senhor estão acampando na sua casa, estão ouvindo a sua oração, comemorando porque, de fato, você está sendo sincero, você está sendo recíproco. Não permita que a mentira, não permita que a inveja, não permita que a soberba tome conta da sua vida, da sua família, do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde e do seu amor. O amor de Deus está transbordando por cada canto deste país. Chuva de bênçãos estão chegando. Esse é o sopro do amor de Deus na sua vida. Receba. O seu perdão chegou. A partir de agora você é uma nova criatura. Amém. Graças a Deus.